orientava os sentimentos de Sanson em relação à próxima partida. Ele fez um pacto com Allan Kardec. E nesse pacto eles dois combinaram que se um dos dois fosse primeiro, que voltasse para dar notícias. E ali, esse acerto foi feito 8 horas após o desencarne de Sanson. Ele era senhor da situação. 8 horas. O corpo ainda não havia sido enterrado. E no pacto havia o pedido de quem chegasse lá primeiro, dissesse como foi que se dera a passagem. E ele diz que aquelas dores que ele sentia já não representavam mais nada. Nada. E Allan Kardec lhe indaga se ele quer que seja dita uma mensagem para os filhos que ali estavam. O receio de que talvez as pessoas não entendessem aquela mensagem, não aceitassem. Ele disse, não, é bom que seja realmente apresentada a situação, para que eles possam ter ideia da realidade da vida espiritual. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar, como vós vos achais agora? Senti ainda as vossas dores? Comparada à situação de hoje, 42 dias atrás, que sensações experimentais? A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sentindo das antigas dores. Ao fim de quantas horas recobraste a lucidez dos teus ideias? Ao fim de 8 horas. Estou forte e robusto, em uma palavra, estou transformado. Que efeito vos causa o corpo aí ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo, volve ao pó e eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Deixo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem compensador. Aí é aquela pergunta quase no final, eu estou passando por cima para a gente avançar no conteúdo. Allan Kardec indaga, tu tens notícia do que pretendo ler sobre a vossa campa? Sei, meu amigo, porque tanto vos via ontem como vos vejo hoje. Então ele sabia o que aquela carta estava pensando. Grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai. Falai para que me compreendam e vos estimem. Vos estimem por conta da doutrina que ele apresentava, né, da continuidade da vida. Falai, pois que para que os incrédulos possam ter fé. Adeus. Falai, coragem e confiança, e oxalá meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. Então, os espíritos, eles lembram. Lembram não inopinadamente, não rapidamente. E como é que se opera essa mudança de um para o outro espírito? De acordo com o grau de evolução espiritual. O gênero da morte também flui no estado de perturbação. Uma pessoa que vai tendo uma doença que a leva à cama durante muitos meses, ela já vai sendo preparada para a realidade que viverá. Né? Aquele que desencarna por conta de um acidente, estava muitas vezes no vigor das suas forças, o despreendimento do perispírito ao corpo tem dificuldades para se dar, dependendo, aí também ressaltemos a questão da evolução espiritual, porque dizem em narrativas e relatos dos espíritos que quando ocorre um acidente, acorre um grande número de espíritos para ajudar, mas a situação de cada um, o acidente é o mesmo, mas a diferença se faz por conta da evolução espiritual de cada um deles. Então nós vamos encontrar, em contrapartida
a lembrança, a lucidez pela qual alguns espíritos chegam a passar. Diferentemente disso, nós nos lembramos do livro Os Mensageiros. E aí, André Luiz, a gente sabe que ele viveu as experiências no nosso lar e, posteriormente, ele se agregou à tarefa junto com os mensageiros. E ele recolheu uma vivência quando ele foi visitar um posto de serviços bem próximo à Terra, chamado Campo da Paz. E lá, Allan Kardec, e lá André Luiz, ele viu uma situação que o deixou muito assim impressionado. Uma quantidade enorme de espíritos, na narrativa diz 2.000 espíritos, vivendo em estado de sono, deitados a dormir. E André Luiz se espantou. 80 enfermeiros ali supervisionando aquele local onde estavam esses espíritos a dormirem. Na visão de um espírito amigo de André Luiz, aqueles corpos pareciam fetos espirituais, porque estavam em estado de feto, ali sem ter noção do que estava acontecendo. Um outro espírito disse, é a morte depois da morte. Porque eles ficaram em estado de sono, alguns com uma fisionomia alterada, porque nesse sono, pesadelos. E André Luiz relata que ali os 80 enfermeiros que estavam a trabalhar percebiam que do quantitativo de 2.000, só 400 estavam começando a recuperar a possibilidade de sentir, saindo desse estado de uma verdadeira hibernação. Então há espíritos que demoram. E André Luiz ficou curioso, porque esses espíritos assim ficavam. Por quê? Eram espíritos que não se envolviam com nada no trabalho do bem. Espíritos que não acreditavam na vida pós-vida. E que não fizeram nenhum esforço, passaram pela Terra, e nenhum esforço para se agregar ao trabalho do bem. Como essência, mas também os nossos irmãos evangélicos. Sim. A minha família, eu sou do interior, e a minha família, praticamente 80% são evangélicos. E eles têm a convicção de ficarem dormindo. Dormir no Senhor, É porque eles acreditam no juízo final, né? Aí eu já li também, na doutrina espírita, que isso acontece realmente, eles ficam dormindo mesmo. No livro Os Mensageiros a gente tem. Existe uma prece que é muito bonita. É um dos capítulos aqui do livro Os Mensageiros, a prece de Ismaia. É uma prece linda, Ismaia pedindo a Deus e ajudasse aqueles espíritos, porque uma quantidade enorme de tempo significa o quê? Que aquele espírito parou, não é? Estacionou. Então, enquanto os outros, gente, estão programados de uma forma rápida para voltarem, eles ficavam lá. E a gente vai dando conta, quem participa de reunião mediúnica, quantos espíritos, quando chegam às reuniões mediúnicas, eles não têm ideia que desencarnaram. Não tem. E através do choque anímico, né? Aí eles percebem a realidade. Então, cada espírito passando por uma consequência daquilo em que pregou seu tempo aqui na Terra. E existe também relatos na nossa rica literatura espírita, e muitas vezes quando
o drama consciencial é muito grande e a cobrança muitas vezes é tão grande ou maior, o que é que a espiritualidade faz? Planeja rapidamente uma reencarnação para que aquele espírito que não tem nem condições de se dar conta dos danos que realizou. Aí a organização faz com que eles reencarnem rapidamente, porque eles não suportariam dar-se conta do prejuízo espiritual que, com as suas últimas reencarnações ou reencarnação, ele fez acontecer. Então tudo é muito delicado e proporcional. A gente tem essa certeza que tudo funciona por questão de mérito, por questão de verdadeiramente o espírito está em curso numa situação, não porque a providência, a misericórdia divina favoreceu determinado espírito, porque é, por exemplo, espírito, então a gente não pode sonhar nessa possibilidade, porque a gente já conhece que lá a gente vai estar muito bem, ninguém sabe como a gente vai chegar. Quando a gente pega uma outra comunicação aqui de espíritos em condições medianas, nós vamos encontrar o espírito José Brei. Eu acho muito interessante, e sempre quando eu posso eu trago a narrativa desse espírito, quando uma netinha procura saber, vovô, como é que você está? Não tão bem como eu gostaria de estar. Mas você sempre foi bom na Terra. Existe uma diferença da bondade avaliada pelos homens e a bondade tal qual é vista por Deus. E ele se queixava porque ele não fez o bem que poderia ter feito. Não fez. E às vezes faz um bem para mostrar que está fazendo. Outro dia eu conversava com uma amiga lá do centro, aí ela disse, Dona Mercedes, quer dizer que não, mesmo realizando as atividades, aí eu disse sim, porque não é o realizar, é o como realizar. Como você realiza é que vai fazer a diferença. Porque às vezes você faz para cumprir tabela. Por obrigação. Às vezes você faz para se destacar, né? Às vezes é a vaidade, às vezes é o orgulho. Mas nem sempre é como a gente deveria aquela tarefa fazer. E os deslizes que a gente cai. Meu Deus, às vezes eu fico a imaginar. Eu ia fazer uma palestra, um trabalho que eu faço lá em Carpina, que é Educação dos Sentimentos, quinta-feira passada. E o livro que eu peguei, inclusive eu comprei aqui, Educação do Desejo, e fui mergulhar na questão do desejo. Desejo é diferente de necessidade. Nós temos necessidades que precisamos, são necessárias que realizemos para ficar bem com as necessidades que a gente tem. Aquela pirâmide das necessidades. Primeiro seriam as necessidades básicas, da sobrevivência, do comer. Depois viria aquela necessidade do abrigo, uma questão de segurança, você ter algum local para dormir, para viver. Depois viria a necessidade de se sentir aceita pelo grupo onde você vive. Depois viria a necessidade do afeto, da estima, da amizade, do amor. E por fim, a necessidade da autorrealização. Essa pirâmide foi feita por Abraham Maslow. As necessidades básicas que o ser humano tem. Mas ao lado das necessidades a gente tem desejos, que às vezes não são desejos tão bons. E por conta desses desejos que a gente quer de todo jeito realizá-los, a gente muitas vezes padece. Aí estava me preparando para ir fazer esse trabalho, tomando banho e pensei, meu Deus, quantos desejos são indevidos. E quantos desejos, quando a gente não os consegue realizar, a gente se critica, a gente se maldeja, a gente se revolta, a gente se magoa. Aí eu pensei, já era perto de 6 horas da noite,
Quantas pessoas desejaram um prato de comida hoje e não tiveram?